Bom, o celular descarregou antes de terminar o último vídeo, né, que eu estava finalizando sobre a questão dos ferimentos em tecidos moles, e eu já ia começar a citar acerca dos ferimentos com objetos empalados. É uma coisa bem rápida, é bem diretão explicando sobre isso aqui. Quando eu falo de feridas com objetos empalados, eu me refiro a algum objeto penetrante que ele dá parcialmente exteriorizado. Ou seja, quando a gente, por exemplo, a pessoa está andando, ela pisa no prego e ele fica, fica lá no pé até o momento dele ser retirado, ou então quando a pessoa acaba tendo um contato com algum material, cai, por exemplo, da árvore, e um pedaço de galho acaba atravessando alguma parte do seu corpo e o objeto fica lá. Então, toda vez que a gente relata acerca de objetos empalados, a gente está falando de objetos que tiveram contato com o corpo, uma ação muito forte, muito intensa, de um incidente, de algum outro fator, e acabaram atravessando o corpo e ficaram lá alojados. Para o atendimento, o objeto deve ser estabilizado na posição encontrada, independentemente da região do corpo afetada. Então, se a gente está lidando com alguma situação, com um paciente, alguma pessoa que a gente acabou vendo o incidente ocorrer, e ela acabou com esse objeto sendo empalado, ele ficar lá no seu corpo, fixado, lá alojado, quando a gente for realizar o atendimento, a avaliação, a orientação tanto para a vítima quanto para a equipe mesmo que for atuar é não retirar o objeto. Porque ele pode estar lá, ele está causando dor, ele está causando toda aquela alteração, porém, se houver uma retirada de forma precipitada pela questão do medo, do susto do incidente, pode ser que a situação piore. A pessoa está com corte lá, está com um objeto penetrante no corpo, porém ela não está, por exemplo, tendo uma perda de sangue muito intensa, porque pela forma como o objeto se encaixou, ele pode até ter cortado, por exemplo, uma artéria, mas ao ponto que ela não teve a questão de ter a liberação de sangue muito intensa. Então pode ser que esse objeto ainda esteja lá limitando a perda sanguínea, e se no ato do susto, da emoção, a gente for retirar esse objeto, pode ser que a gente gere uma hemorragia lá, que poderia ser evitada, piorando a situação dessa pessoa. Então, toda vez que a gente está lidando com uma situação dessa, a gente está visualizando, a gente pode ajudar, seja numa equipe com profissionais de saúde, ou seja como uma pessoa leiga ou enfermeiro, a gente deve orientar a pessoa a não retirar e ter o cuidado com ela. Além dos cuidados gerais, que é acionar o sistema de APH, né, ou priorizar o transporte. Então, no incidente, se a gente puder relatar, ligar, avisar para a equipe, explicar qual foi a situação, como ocorreu, como a vítima se encontra, fazer todos os primeiros cuidados para poder descrever a situação para a equipe que vai lá fazer o cuidado, fazer o transporte dessa vítima, ou, se possível, já levar ela diretamente para uma unidade hospitalar para que lá ela possa receber todos os cuidados. Então, ser bem imediato nessa ação, para caso contrário, né, se for uma situação muito crítica, apesar da gente não conseguir às vezes vislumbrar, né, o que pode ser cometido internamente por aquele objeto, e fazer essa ação o quanto antes para poder dar chances para que a pessoa tenha uma recuperação o quanto antes. Controlar sangramentos externos, né, então se a gente vai ter um objeto que vai estar alojado no nosso corpo, provavelmente é lógico que ele deve ter atravessado a pele. E com isso há perdas sanguíneas, né? Dependendo do quantitativo, a gente tem que ter o cuidado, né? Conseguir explicar, conseguir visualizar o quanto que a pessoa perdeu, para também agilizar o processo, né? Se ela está tendo uma perda sanguínea muito intensa, avisar para a equipe que vai estar fazendo o transporte dela o quanto de sangue que você consegue ver, se é muito, se está intenso, se tem um quantitativo muito grande no chão, conseguir descrever isso também é um ponto que a gente consegue dar uma prioridade maior para casos como esse, porque no momento que a pessoa tem uma perda de sangue muito intensa, se ela permanecer naquele local sem ter esse suporte de saúde, ela pode gerar uma situação de um choque por essa perda muito intensa, diminuição do débito cardíaco, e aí diminui suas chances de vida. Então, controlar o sangramento antes da chegada da equipe, ou então ao decorrer do transporte dela, já dá uma sobrevida muito grande para esse paciente. Nunca remover o objeto ou permitir que a vítima faça isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tanto esse suporte para dar todo o acolhimento para essa vítima, para ela ser levada, não só o físico, mas também como psicológico, né? Passar por incidentes, por momentos, isso mexe com o emocional da pessoa. E alguém vê, por exemplo, algo atravessar do seu corpo, um objeto que está lá alojado, a emoção pode vir e a pessoa pode querer tirar. Então,
ter essa orientação, ter esse cuidado para evitar com que a pessoa faça isso no decorrer da emoção do momento, e também com que outras pessoas que às vezes não entendem a situação, não sabem como fazer corretamente, orientá-las para ajudá-las de maneira correta e que ninguém vá mexer naquele local. E dar suporte emocional à vítima durante o atendimento, né? Dependendo do tipo de acidente, a gente vai ter uma emoção muito intensa, muito forte, pelo susto, pelo medo, por tudo aquilo que ela vai acabar tendo por visualizar aquela situação. Tudo isso são as orientações básicas quando a gente tem essa questão de um objeto que está no corpo alojado e a gente tem que agir para poder auxiliar o quanto antes essa vítima. Por último, amputação, que é o conteúdo de hoje. A gente viu esses 3 temas. E para a gente entender melhor aqui, o texto aqui ele fala assim: quando eu me refiro à amputação, ele é a perda de parte ou de todo o membro, quando o tecido ele foi totalmente separado de um membro e este fica completamente sem nutrição e oxigenação. Então a gente tem esse fator, né, muitas vezes causados por traumatismo, por acidentes, que pela força intensa do impacto pode gerar essa desmembração da estrutura desse membro do corpo, perna, braço, seja qual for ele na questão da toda a cinética do acidente. Então a gente tem essa perda que vai se desmembrar do corpo, que isso vai causar esse rompimento, limitando a nutrição e limitando a oxigenação desse tecido aí devido a essa separação do corpo. Importante destacar que o risco de hemorragia é maior em amputações incompletas, uma vez que quando o vaso ele é apenas parcialmente seccionado, né, parcialmente separado, as 2 extremidades podem se retrair e o sangue continua a sair pela abertura. Então, em casos quando a pessoa tem um incidente e o membro ele fica pendurado, digamos assim, ele não se rompeu completamente, porém ele está com esse desmembramento parcial. Quando a gente tem esse tipo de situação, o risco de perda sanguínea é muito maior, porque os 2 meios pela qual foram arrancados, as partes que foram separadas, eles podem estar gerando maior perda sanguínea, por estar expostas. Então, acidentes quando a gente tem a perda total desse membro, a saída dele, o quantitativo de sangramento ele é bem diminuído devido a ele ter uma ação que ainda consegue fechar um pouco os vasos. A pessoa tem uma perda sanguínea, mas ela é menor comparado à questão das amputações que são parciais. O membro perdido na cena deve ser localizado, para possível reimplante, mas somente após a realização da avaliação primária e tratamento das lesões com risco de morte. Então, quando a gente tem uma situação como essa, a pessoa sofreu um acidente e você visualizou aquilo, então você, fazendo parte da equipe de saúde, chega ao local e vê que a pessoa está com esse membro que ele foi se desmembrou do corpo, essa parte que ela foi amputada pela ação do incidente. Um dos pontos que deve ser feito deve ser a priorização da vítima, para dar toda a avaliação, suporte, saber como ela se encontra, né? O tanto que ela perdeu de sangue para conseguir avaliá-la. E algo assim como tem essa estabilidade do paciente, da vítima, a gente também tem que procurar essa parte que foi perdida, né? Que foi arrancada do corpo, para que, se possível, ela possa ser reimplantada para a pessoa não ter essa perda e não consiga ter essa reposição na estrutura no seu lugar original. Então, os princípios para cuidar de uma parte amputada, elas incluem limpeza da parte amputada, realizar toda a asepsia para evitar infecções, irrigando-a delicadamente com ringer lactato, que ele é uma solução isotônica, contendo cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio hidratado e lactato de sódio, usado para desidratação e reposição hidroeletrolítica, que são pontos que a gente vai avaliar naquele tecido quando ele há essa perda dessa sua estrutura. Então ele pode ficar desidratado, ele pode ter essa reposição, essa questão da sua questão hídrica e hidroeletrolítica alterada devido a essa perda sanguínea muito intensa. Então o ringer lactato de início, logo de imediato, no auxílio, ele cuida desses fatores para manter essa região ainda totalmente nutrida, totalmente cuidada, para que ela possa ter o suporte e a religação, digamos assim, com esse membro que foi perdido. Quando a gente fala de amputação, ela pode ser completa, como vocês podem ver na imagem aqui, que é completa ou total, que o segmento é totalmente separado do corpo. E a gente tem também a parcial, que o segmento tem 50% ou mais da área de separação do corpo. Então a gente tem esses tipos de situações aqui que a gente pode ter
toda a perna, toda a parte do joelho para baixo sendo amputado, devido às vezes à ação do acidente ou do fato que ocorreu com a pessoa, ou então parcialmente a gente vê que é às vezes uma parte do corpo que ele é retirado. Então, por exemplo, nessa amputação parcial, a gente vê os casos das pessoas que têm problemas como diabetes, pé diabético, que se ela não fizer o cuidado, se ela não fizer todo o tratamento, uma feridinha simples pode evoluir e pode complicar a vida da pessoa, que se não houver essa atenção, ele pode ir para uma situação mais crítica, que é a morte daquele tecido, e para poder evitar infecções e todo um comprometimento maior da saúde dessa pessoa, é retirada parte daquela parte que ela está totalmente digitalizada. Então aí há essa amputação parcial para evitar complicações para essa vítima. Também a gente tem esse ponto aqui, que ele se encaixa quando a gente fala acerca de amputação, que é o desenluvamento, que é essa imagem forte que vocês podem ver aqui na imagem. Então, ele decorre do descolamento da pele e do tecido adiposo, do tecido subjacente à lesão, mas não há separação das partes. Então, é que nem quando a gente tira a luva. A questão é que a nossa luva desse desluvamento aqui, desenluvamento, é a nossa pele que sai, fazendo com que fique totalmente exposta a parte óssea, os tendões, aqueles das articulações, e é um acidente bem crítico, bem grave aqui. Em virtude da possibilidade de reimplantação, o atendimento inicial deve ser rápido, preservando-se o membro amputado. Então, por exemplo, às vezes no incidente, um anel que esteja engatado no dedo, que num ato muito intenso, de uma força rápida, foi ser retirado e tirou o dedo junto, ou tirou toda a pele, ocorre a situação de desluvamento. Mas não é que nem só na imagem, só com a mão que acontece. Vocês podem pesquisar na internet, vão ver que há outras partes do corpo que há esse tipo de situação, que sai a pele. Então essa é, digamos, é a nossa luva desse desenluvamento, e aqui no incidente saiu toda essa parte da pele e expôs os músculos, expôs a parte óssea, causando essa situação crítica. Há também o risco de morte por hemorragia, né? Pode ter exposição e a questão do rompimento de vasos e artérias. E logo um controle deste é crucial na primeira fase do atendimento. Então priorizamos aqui o cuidado com a hemorragia, evitando com que isso possa tornar a vida do paciente crítica, né? Causando riscos para ele. E a gente fazer os primeiros socorros, a gente tem que fazer os seguintes pontos para poder auxiliar essa pessoa. Realizar o exame primário, né, avaliar, dar o cuidado, suporte psicológico para a vítima, todos os cuidados necessários para poder a gente conseguir orientar a equipe de saúde que vai lá para poder ou levar essa vítima, né, ou então a gente mesmo levar essa pessoa caso não seja algo tão intenso ou tão crítico que a gente não consiga auxiliar no seu transporte. Controlar a hemorragia, o controle da hemorragia é crucial na primeira fase do tratamento, né, que isso pode prevenir muitas complicações ou até a questão da fatalidade para essa vítima. Tratar o estado de choque, caso esteja presente, nesse caso, se esse choque, como pode ser o choque hipovolêmico, que é a diminuição do volume sanguíneo, caso a gente tenha uma pessoa que teve um desenvolvimento de uma área muito extensa, a gente pode ter um rompimento de muitos vasos e artérias. E com isso a pessoa vai ter uma perda sanguínea muito intensa, fazendo com que pode gerar esse choque, que é, nesse caso aqui, o choque hipovolêmico, que devido a ela ter essas perdas sanguíneas muito intensas, vai haver a diminuição do volume sanguíneo. E isso pode acarretar a morte caso não ocorra o atendimento no tempo adequado. Realizar os cuidados com o segmento amputado, que é limpar com solução salina ou água estéril, sem imersão e líquido, né, para que futuramente ele possa ser reimplantado, caso seja possível. Envolver em gás estéril ou tecido limpo e seco, esse material que foi amputado, essa parte do corpo. Cobrir a área ferida com compressa embebida em solução salina, né, porque se a gente for colocar numa compressa seca, pode ser que, dependendo do tempo do atendimento, para retirar aquilo gere muito mais dor para a pessoa. Então tem que ser embebida para que ela não grude nessa região que está exposta e não gere mais dor para esse paciente. Proteger um membro amputado em saco plástico e mantê-lo em contato com superfície gelada, contudo nunca, bem ratificado aqui, colocá-lo diretamente em contato com o gelo. Então a gente tem que manter ele resfriado, mas se a gente colocar em contato com o gelo, a gente pode acabar fazendo com que esse tecido ele já não tenha toda a vitalidade possível e seja inviável o reimplante no local onde foi retirado. Então tem que ter esse cuidado para ele ficar adaptado. E remover a vítima o mais rápido possível para o hospital, finalizando assim o nosso conteúdo, ok?
Muito obrigada para todos, continue vendo meus vídeos e até a próxima aula.